Hoje eu vou falar sobre o livro Burocracia de Ludwig von Mises. Eu li a edição da Vide Editorial com a tradução de Raul Martins. Antes de falar sobre o livro, vale a pena ressaltar algumas informações sobre o autor. Ludwig von Mises nasceu na Áustria em 1881 e morreu em Nova York em 1973. Ele foi filósofo, economista e sociólogo, e talvez o maior nome da escola austríaca. Sobre o livro. Por que Mises escreveu esse livro? Ele viu na Áustria, seu país de origem, a burocracia em larga escala, e ele faz uma comparação entre a burocracia na Europa e na América, especificamente nos Estados Unidos. Em segundo lugar, ele foi publicado um ano antes da Segunda Grande Guerra acabar, então ele também vai comparar os sistemas políticos. O capitalismo, representado pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros, o comunismo, representado pela União Soviética, e o capitalismo totalitário, representado pela Alemanha nazista, Itália e Japão. É um livro interessante por mostrar o ponto de vista capitalista sobre a burocracia, visto que os três sistemas, o capitalismo é o que menos utiliza essa ferramenta, que é como o Mises se dirige à burocracia no livro. Para quem leu outros livros do Mises, sabe que ele geralmente é muito ácido nas críticas. Neste livro, ele tem uma visão muito mais explicativa do que agressiva. A primeira parte do livro é a mais interessante na minha visão, porque quebra um pouco aquela visão liberal de que burocracia é essencialmente ruim. No livro, ele se dirige a ela como uma ferramenta que pode ser usada de forma benéfica para a sociedade ou para uma empresa, ou não. Ele também vai falar sobre a diferença entre gestão na iniciativa privada e gestão na iniciativa pública. Na minha opinião sobre o livro é bem completo, ele tem 151 páginas na edição que eu li. Apesar disso, ele consegue colocar de forma clara a visão que ele tem sobre a burocracia, os burocratas e a gestão. Foi também interessante para mim, porque ano passado eu tive aula sobre administração e o livro enriqueceu o meu repertório sobre o assunto também. De forma geral, essa experiência foi muito boa e é possível que o livro interesse principalmente quem pretende entrar em um cargo público ou em um cargo que utilize burocracia de forma geral. O ponto essencial do livro é a sua visão sobre o burocrata, ou seja, aquele que aplica a burocracia. Ele vê o burocrata, de certa forma, como um homem que é limitado em sua potencialidade. Também faz uma comparação entre a Europa e os Estados Unidos. Ele cita que mesmo no século XIX, onde o liberalismo estava em alta na Europa, ainda existia mais burocracia do que na América atual. E que o cidadão americano reprova a burocracia por ser uma democracia mais recente, e por isso, em certa medida, sem os vícios europeus deixados pela Idade Média. São democracias mais velhas, e que por essa velhice acaba abrindo mão de mudar junto com a sociedade. Então vira uma sociedade conservadora, mas não no sentido de Burke, mas no sentido de não mudar as coisas. E em certo ponto do livro, ele fala que o sonho de um jovem alemão é conseguir um cargo público e viver uma vida medíocre. São esses mesmos jovens que servem agora no exército nazista, e a crítica também vale para a União Soviética. O Mises vê três principais países como sendo o foco histórico da burocracia: a França, a Alemanha e a Rússia, que nesse momento era a União Soviética. As críticas que ele constrói em torno das ditaduras nazista e comunista se encontram em alguns lugares e se separam em outros, como por exemplo a incapacidade de fazer cálculos econômicos na União Soviética, por não haver mercado. Na Alemanha, é possível que se tenha erros econômicos pelo controle que há sobre o mercado, mas eles não excluem o mercado, ou seja, é possível que sejam feitos cálculos econômicos. Um ponto de encontro entre essas duas ditaduras é o controle que é colocado sobre a educação por parte do Estado, tornando a educação mais burocrática e sem espaço para inovações, o que pode explicar como se formaram esses países totalitários.